Meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, a mais um domingo estudando a santa e preciosa Palavra de Deus, concernente à nossa lição bíblica da Escola Dominical. Hoje estaremos analisando, estudando com os irmãos, a lição de número 10, que tem por título O Senhor Jesus cura hoje. E isto é um fato para nós que não somente cremos, como também já temos recebido essa dádiva maravilhosa da parte de Deus, né? Onde temos sido não somente curados, como temos sido participantes de muitos aspectos da cura divina, seja em nosso lar, seja na igreja, seja em lares, né, dos irmãos. Esta realidade tem acompanhado aqueles que efetivamente creem, né, a maneira maravilhosa. E hoje nós vamos ver o pano de fundo completo, ou tentar ver completo, né, que é quase impossível, do aspecto da cura divina, do aspecto do Senhor Jesus ainda curar hoje. Vimos com os nossos próprios olhos paralíticos andar, vimos doenças da alma serem curadas, né? E doenças físicas, dos vários tipos, há várias formas, enfim, esta é uma realidade, a cura divina. O texto áureo está muito bem colocado, a leitura bíblica em classe situada em Isaías, capítulo 53, né? Mas eu gostaria de trazer outro texto bíblico sem ferir o texto bíblico da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Está baseado em Isaías 53, nós vamos também basear em Isaías 53, só que trazendo agora para o Novo Testamento. Em Mateus, capítulo 8, versículos 16 e 17, assim está escrito: E chegado à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os demônios, e curou a todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: Ele tomou sobre si nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então, meus amados, o que nós vamos analisar hoje é maravilhoso, profundamente maravilhoso, e é uma realidade que nós podemos viver com ela diariamente e trazê-la para dentro da nossa casa efetivamente. A provisão redentora de Deus, ela trouxe completamente a solução para as enfermidades das nossas vidas. Nós sabemos, a medicina pelo menos assim informa, que o problema de doenças e enfermidades está fortemente vinculado ao aspecto, assim diz a medicina, aspectos físicos, psicológicos, etc. No entanto, nós sabemos que a vinculação completa da enfermidade e da doença é o pecado. Absolutamente é o pecado. Ou as consequências do pecado. Não vamos dizer que a ciência não tem as suas razões, mas nós sabemos disso, né? Nós podemos dizer que o pecado, ele originou toda espécie de doença. No entanto, nem toda doença é originada do pecado, né? A Bíblia, ela inclusive acrescenta causas espirituais para esse problema, né? Nós sabemos que são dois tipos, efetivamente, duas raízes que trazem enfermidade. É preciso que a gente tenha essa consciência, né? Duas raízes que trazem a enfermidade e as doenças para nós. Um é o pecado. O pecado afetou a constituição física, espiritual e moral do homem totalmente, como também Satanás, né? Nós já tivemos a oportunidade de verificar isso. No entanto, na redenção, Deus proveu para nós
algo tão abrangente quanto as consequências do próprio pecado. O próprio pecado trouxe as consequências físicas, espirituais e morais. A redenção também, ela traz estas consequências total sobre a vida do homem. Por exemplo, para o pecado, a provisão, a redentora prevê ou provê o perdão. Para a morte, a redenção provê a vida eterna ou a ressurreição. Para a enfermidade, Deus provê a cura. Porque aqui nós temos a abrangência completa, né? Em razão disso, ou é em função disso, que Jesus ele teve seu ministério, ou teve a tríplice ação ministerial na terra. Ele pregava o arrependimento dos pecados, ele ensinava a palavra de Deus e ele curava todo tipo de moléstia, doença, enfermidade entre o povo. A tríplice missão de Jesus também é para a igreja a tríplice missão da igreja. A igreja, ela prega o arrependimento dos pecados, a igreja ensina a palavra de Deus e a igreja, quando ora, ela cura todo tipo de moléstia, enfermidade que se possa estar no meio do povo. São vários os testemunhos que nós possuímos de pessoas que são efetivamente curadas na igreja ou com a visita de algum pastor, de algum obreiro em sua residência. Na verdade, desde tempos antigos, né, que Deus vem revelando a sua vontade em curar o seu povo. Desde tempos antigos que Deus vem revelando a sua vontade de curar o seu povo. Em em Êxodo, capítulo 15 e o versículo 26, Deus prometeu a saúde e cura ao seu povo de uma maneira tão fiel, que se estes permanecessem fiel aos concertos e aos seus mandamentos, a sua declaração, que tem abrangência de dois aspectos, vamos ver os dois aspectos da declaração de Deus, ela seria aplicada na vida de todos eles. A primeira declaração de Deus é: nenhuma das enfermidades porei sobre ti como julgamento, como eu pus sobre o Egito, se tão somente andares nos meus mandamentos. E finalmente ele diz: eu sou o Senhor que te sara. É interessante que esta palavra, o Senhor que te sara, né? Nós temos a transliteração dela hoje, né? Jeová Rafá, o Senhor que te cura, né? Ora, Deus continua sendo o médico dos médicos do seu povo. No decurso do Antigo Testamento, nós vemos isso com muita clareza, né? Sempre, mas sempre mesmo, né? Que de maneira sincera e se dedicavam a buscar e a obedecer a palavra do Senhor, a cura divina era vamos dizer, nem uma prerrogativa, provavelmente um dom, uma dádiva, proveniente dessa ação redentora. Então, nós podemos dizer que todos aqueles que estão em Cristo Jesus, efetivamente, podem ser curados em nome de Jesus. Nós vamos ver algumas coisas bem interessantes em relação a isso. Como Filho encarnado de Deus, Jesus Cristo foi a exata manifestação da natureza e do caráter de Deus, né? No seu ministério terreno, ele não somente revelou a vontade de Deus na prática, como ele demonstrou que o propósito de Deus também era curar os enfermos e também os oprimidos pelo diabo. Esse foi o ministério de Jesus. A expiação de Cristo, a morte expiatória, que significa no nosso lugar, é um ato perfeito e absolutamente suficiente
para a redenção do ser humano na sua totalidade, espírito, alma e corpo. Soteros, que é a palavra grega para salvação, ela abrange espírito, alma e corpo. Ela não tem somente uma visão sobre um aspecto do ser humano. Os 3 aspectos que formam o ser humano, elas são abrangidas pela palavra soteros, a palavra salvação. Então, pecado e enfermidade são irmãos gêmeos. Pecado e enfermidade são irmãos gêmeos que vieram para destruir a vida do ser humano. Perdão dos pecados e cura divina, podemos dizer que também são irmãos gêmeos. São bênçãos irmanadas e destinadas por Deus, que nos redimiu, para nos dar saúde. Ou seja, eu diria que um dos aspectos da salvação é a saúde completa em Cristo Jesus. Nós vamos analisar alguns pontos que abrangem não ter obtido a cura divina. Por que não? E por que sim? Acima de tudo, nós sabemos que é a vontade de Deus. Não há a menor dúvida em relação a isso. Mas a vontade suprema de Deus é que nós sejamos curados. Aí você vai dizer assim, então ninguém morre, né? Ninguém morre de Covid, ninguém morre de nada, né? Não exatamente assim. Mas, até porque vai existir momentos que é bíblico, onde Deus tem prazer em levar os seus santos para morar com Ele. E isso deveria ser prazeroso para nós também, né? Nós não temos nenhum outro prazer nesta vida, a não ser terminá-la e morar efetivamente com Deus nas mansões celestiais. Enquanto isso não acontece, Ele provê para mim e para você, do aspecto da salvação, também a cura divina. Perdão e cura divina são irmãos gêmeos. Eu, particularmente, já fui curado de várias enfermidades. Ei, pastor, só vivia doente, né? Não exatamente. Mas quando ela nos acomete, nós somos, graças a Deus, beneficiados com a cura divina. E temos testemunhos dentro de nossa casa de dezenas de formas de cura divina no nosso lar. A igreja, ela possui esse mesmo ministério de Jesus. Jesus deixou isso para a igreja. Antes dele deixar efetivamente, ele comissionou de imediato 12 para curar os enfermos. Depois ele comissiona 70. Depois do dia do Pentecoste, a cura divina já se inicia com a pregação do Evangelho. Passado o Pentecoste, nós vamos já entrando no Novo Testamento. No Novo Testamento, o aspecto da cura divina já se torna mais amplo, um pouco mais amplo. Nós vemos que a imposição de mãos é um aspecto para a cura divina. A confissão dos pecados, seguida da unção dos enfermos pelos presbíteros, também é uma forma ou um registro do poder de Deus para a cura divina. E, finalmente, os dons de curar, que são concedidos à igreja. Nós vemos isso em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Valendo salientar que é o único dom que está no plural. Dons de curar. Existem várias maneiras de interpretar isso, mas a maneira mais corrente é que a cura é a mesma. No entanto, é necessário atentar para aonde é direcionado a cura. Se é no espírito, se é na alma, se é no corpo. Muita gente tem possessão. Então é preciso que aquele demônio seja expulso e a pessoa então é curada. Isso é no espírito, na alma. Tem muita gente doente da alma, efetivamente.
complexo de inferioridade, complexo de superioridade, falta de obediência, cauterização mental, e vai por aí afora. São inúmeros, né, os aspectos psicológicos que trazem as doenças mentais, que é mais difícil de curar do que a espiritual e do que mesmo a física. Porque a doença mental, ela requer uma reeducação. E isso traz lágrimas, isso dói. Né? Isso absolutamente dói. E finalmente a cura física. Essa é mais notável. Cremos, inclusive, que é exatamente por isso que existe esse dom no plural. Dons de curar. Às vezes, existe na própria pessoa impedimentos para a cura divina. Nós vamos elencar aqui, e aí você precisa compreender este elenco de coisas que impedem a cura divina e ver se efetivamente nós não estamos envolvidos em algumas delas. E isso tolha a cura divina sobre nossas almas, sobre nossa fé. Uma das primeiras coisas que nós temos é o pecado não confessado. Eu acho interessante esse aspecto, até me permita, que lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, é nos ministrado assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e sareis. Existe enfermidade não apenas do pecado não confessado, mas também com pessoas que gostam de falar mal da vida dos outros. São pessoas que têm uma enfermidade em cima de si, que não tem quem cure. Não tem quem cure. Ah, Deus cura. Não, Deus não vai curar uma pessoa cuja língua vive falando mal dos outros. Por quê? Dá essa dádiva a essa pessoa. O que essa pessoa tem que fazer é confessar a culpa dela, e aí então ela obterá o perdão com a cura divina. Isso aí é claro em Tiago capítulo 5, 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e então sereis curados. A opressão ou domínio demoníaco sobre a vida da pessoa. Nós temos lá no livro de Lucas que o jovem hidrópico, ele na verdade, ele não tinha uma enfermidade física. Ele tinha uma possessão que o tornava dependente, que o tornava enfermo. Jesus expulsou o demônio e ele ficou curado. Então, isso é uma possessão, uma opressão. Aquilo lá pode ter sido uma possessão. Opressão é outra coisa. A opressão é aquele peso constante, permanente na vida da pessoa, que faz com que a pessoa, inclusive, nem aceite Jesus. Ou, se já o tem aceitado, ainda vive oprimido. Oprimido, literalmente. Medo ou ansiedade crônica ou aguda, como você queira, né? Tem pessoas que sofrem de ansiedade. A ansiedade, ela é proibida para o crente. Não vamos falar sobre ela agora. Ela é proibida para o crente. Jesus diz: não estejais ansiosos por coisa alguma. Muitas pessoas sofrem de ansiedade, até me permita, em desobediência à palavra de Deus. Você fala: ah, sim, mas a ansiedade é uma doença da alma. E soteros, que é a palavra da salvação, abrange também a redenção e a restauração da alma. Logo, o Senhor Jesus foi quem disse: não estejais ansiosos por coisa alguma. Nosso amado irmão Paulo, né? Lá em Filipenses, capítulo 4, né? Como também Jesus nos instruiu a respeito da ansiedade. Existem insucessos do passado que debilita a fé presente. Isso é interessante, né? Alguém que queria muito alguma coisa, né?
dentro da igreja, queria muito ser alguma coisa dentro da igreja, etc. Aquela ansiedade para ser, de repente não foi, ou não tem sido. O que acontece é que este insucesso lá do passado debilitou a fé dele até o dia de hoje. Debilita tanto que até o faz abrogar dos princípios dos quais fora ensinado, ministrado corretamente desde a sua infância. Existe outro impedimento, eu não estou entrando em detalhes desses impedimentos. Eu estou querendo que você analise comigo esses impedimentos que muitas vezes atrapalham a cura divina, né? O povo, o comentário do povo. O comentário do povo muitas vezes pode afetar negativamente a sua fé. E tem um tal de isso é assim mesmo, que misericórdia, né? Eu só, todo assim mesmo, toda coisa que diz assim, é assim mesmo. Eu só me lembro da palavra de Paulo aos Romanos, né? Que diz que nós não devemos nos sujeitar, né? A essa questão, né? De ser assim mesmo. Antes, né? Tenhamos a nossa alma despertada para isso, né? Ao ensino disso. O ensino antibíblico. O ensino antibíblico, ele é interessante, me permita, né? Até algumas pessoas podem dizer que Jesus não cura, e pode dizer que Jesus cura, sim, mas etc, né? Como também o ensino antibíblico de que você tem que andar de igreja em igreja atrás de homens assim, para ser curado. Isso é um ensino antibíblico. Eita, tá ali um cara, tá ali uma pessoa que ele ora e Jesus cura, etc. Não estamos aqui sem querer diminuir o aspecto dos dons de cura. Entenda. Mas existem pessoas, pastores, obreiros, que se utilizam para invocar a sua fé, para trazer à tona a sua fé. E o que ele faz é uma mera oração, mas quem ele curou foi a sua fé, é a sua credibilidade de que Jesus cura. E dentro desse aspecto, Jesus pode lhe curar dentro da sua casa, como tem acontecido conosco, aqui dentro da nossa casa. Muitas vezes, no ensino antibíblico, nós nem cremos verdadeiramente que somos capazes de orar. Ora, não que temos a capacidade em nós mesmos, mas em obediência à própria palavra que diz, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso aconteceu aqui dentro da minha casa. Então, o ensino antibíblico, muitas vezes, faz com que a gente falhe, erre, né? Um ensino antibíblico terrível, né? Ore por mim, irmão, ore por mim. Então a gente vai orar pela pessoa, sim, agora me leve para o médico. Parece piada, né? Mas já aconteceu. Então isso faz parte dos ensinos antibíblicos. A negligência de obreiros concernente à oração e a unção que Deus colocou sobre sua vida. Isso é muito sério, porque a Bíblia ela faz a seguinte recomendação em Tiago 5,14: chame os presbíteros. A palavra ali, ela não quer dizer o presbíterio hoje. A palavra ali, ela é abrangente, porque o presbítero da época era o pastor da igreja. Então é a mesma coisa que dizer, chame o pastor da igreja, também chame o presbítero. Mas a Bíblia, ungindo-o com o óleo, mas a Bíblia diz assim, e a oração da fé. Então muitas vezes, a pessoa em si não tem a credibilidade suficiente, embora já tenha chamado os presbíteros em obediência à palavra, já é uma bênção. E a oração da fé não somente curará o enfermo, como se tiver pecado, ser-lhe-ão perdoados. Então,
os presbíteros, obreiros, nós, eu diria que de uma maneira generalizada, todo o crente, ele tem essa autoridade em nome de Jesus, não precisa estar por aí atrás do poder mundial, do poder de Deus, igreja da fé, igreja daquilo outro. Você exerça a sua fé fundamentada no perdão de Deus, porque a cura divina e o perdão de Deus são irmãs gêmeas da redenção que você um dia obteve na sua vida. Não que não devamos procurar a medicina. Ora, a medicina é abençoada por Deus, não tenha a menor dúvida disso. Já orei para que Deus abençoasse, conduzisse e desse discernimento às mãos do médico, para que não somente a cirurgia fosse de pleno êxito, mas como também fosse milagrosa a restauração daquela pessoa. Como também determinado irmão já estava pronto para ir para a cirurgia. E fizemos uma visita à casa do irmão, uma visita apenas. E oramos, e Jesus curou, e ele não foi mais alvo da cirurgia. Graças a Deus. Não foi preciso mais fazer aquela cirurgia. Eu tenho um processo de catarata e deverei me submeter a uma cirurgia. Ah, não tenho fé para ser curado? Tenho. Mas estou tomando minhas providências. O grande Paulo, nosso irmão maravilhoso, que um dia um animal hostil, peçonhento, lhe mordeu e ele agitou a mão, aquele animal peçonhento caiu na fogueira e queimou-se. Naquela mesma ilha, ele orou por um homem que estava com disenteria, desarranjo intestinal, Jesus curou. O mesmo Paulo nos diz: eu deixei Trófimo doente em Mileto. Eu deixei Trófimo doente em Mileto. O mesmo Paulo, ele tinha uma enfermidade no seu corpo, um espinho na carne, que provavelmente limitava as suas atitudes, as suas ações, pela qual ele orou e não obteve êxito. O Senhor disse: a minha graça te basta. Então, é necessário que compreendamos, acima de tudo, a vontade de Deus. A vontade de Deus. Existe uma certa ocasião, nós oramos por uma irmã que tinha cansaço asmático. Nós oramos por ela e ela sentiu a restauração na sua alma. Sentiu a restauração. E ela disse claramente: fui curada, glória a Deus, glória a Deus. Empreendeu uma viagem, ainda sentiu algumas necessidades, tal, mas resistiu. Mas por fim, lá adiante, ela recorreu à bombinha novamente. Aí, paciência. Paciência, não sabemos o que aconteceu. E fica difícil orarmos novamente por uma pessoa dessa. Para mim é difícil, não sei para você. O outro aspecto que impede muitas vezes a cura divina é a incredulidade. E aí eu gostaria de trazer à tona uma coisa pesada nesta manhã, muito pesada. Há pessoas que creem, sem sombra de dúvida, que Jesus cura qualquer tipo de enfermidade. Mas, quando se trata do seu próprio casamento, procura justiça.
e não tem fé em crer que o mesmo Jesus que cura a enfermidade é o mesmo Jesus que quer restaurar seu casamento. Fecha aspas para não ir mais longe com esse assunto. A incredulidade em determinadas áreas de atuação de Deus em nossas almas, em nossas vidas. Lembremos, esta frase para mim é o texto áureo da nossa ministração nessa manhã. Perdão dos pecados e cura divina são irmãs gêmeas da redenção que você recebeu. Então isso lhe acompanha. Efetivamente lhe acompanha. Eu sei que quando nós pedimos oração e alguém ora por nós sentimos a cura divina, amém por isso. Existem até enfermidades que elas nos tolham até mesmo o desejo, a vontade e a fé de orar. Existe sim. Aí então nós recorremos aos nossos irmãos para que orem por nós. Mas o aspecto divino para mim e para você hoje, dentro da redenção, é que nós tenhamos a cura divina andando conosco com o perdão dos nossos pecados. Então, se fosse assim, ninguém morria. Quero lhe lembrar que nós estamos em um reino, não em uma democracia. E o rei, ele tem vontade própria. Se ele quer levar a mim ou a você pelo convite, não adianta oração nenhuma a respeito disso. Mas eu fui curada de neurocistercose, doença do bicho do porco. 5 larvas no meu cérebro estavam vivas. 15 dias depois da oração com a imposição de mãos do ministério, fiz outra ressonância e as larvas sumiram. Amém. Eis aí o testemunho da nossa irmã Carla de uma doença considerada absolutamente quase incurável. Então eu vou lhe falar deste mas. O poder da oração daqueles que creem efetivamente, um dia ressuscitaram a minha sogra, a mãe da nossa irmã Ana. Ela havia falecido. E a igreja se reuniu dentro do hospital, dentro da enfermaria, onde estava o corpo dela. Oraram, clamaram, e o Senhor restaurou-lhe a vida. No entanto, o Senhor disse que melhor teria sido a vontade dele em levá-la, porque dali por diante os dias dela seriam maus. Então, amados, nós chamamos de vontade permissiva de Deus, né? A vontade permissiva de Deus. Então, amados, a nossa incredulidade ou a nossa credulidade poderá ir aos extremos com as coisas de Deus. Trazer uma pessoa da morte, depois que Jesus levou, e Jesus entregar de volta, é uma credulidade impressionante. No entanto, seria melhor que ele a tivesse levado naquela ocasião. Como eu estou a dizer, nós estamos em um reino, nós estamos em uma democracia. Outro aspecto da cura divina, e aí eu quero lhe trazer um exemplo, é a irreverência com as coisas santas do Senhor. Aquela bancada plástica que está na igreja, é da igreja. Ela não serve para fazer festa de pizza.
O microfone da igreja é da igreja. Ela não serve para ser emprestado, para se fazer festas, não. O som da igreja é da igreja. Nós tínhamos um diácono e ele morava na casa da igreja e ele tinha um problema sério de enfermidade dentro da sua casa. Quando não era a filha, era a esposa, quando não era a esposa, era ele, quando era ele, era um rodízio de enfermidade. E nós orávamos. Nós amávamos muito aquele homem, humilde, muito humilde. Nós orávamos bastante por aquele homem, fazíamos campanha de oração, e lá vai, porque a oração não está dando certo, vamos se reunir, vamos passar uma vigília aqui orando por ele. Mas não tinha jeito. Não tinha jeito. E fizemos então, vamos orar na casa dele, vamos. Nos reunimos e fomos orar na casa dele. Era o jeito, vamos orar na casa dele. E quando nós nos reunimos para orar na casa dele, foi revelado a um irmão, não profeticamente, mas simplesmente revelado a um irmão. O irmão olhou para ele e disse: o senhor usa alguma coisa da igreja dentro da sua casa? Ele parou, pensou, ele disse: ó irmãos, só tem uma coisa da igreja que eu uso dentro da minha casa. O que é? É a toalha da Santa Ceia. Porque eu não tenho uma toalha para forrar a minha mesa. Eu não tenho uma toalha para forrar a minha mesa. Então, a toalha da Santa Ceia, que só serve para lá uma vez apenas por mês, eu lavo direitinho e boto na nossa mesa para que a gente ceie com a mesa forrada. E o irmão disse a ele: peça perdão desse pecado, nunca mais use esta toalha, porque ela é uma toalha dedicada, ofertada, oferecida ao Senhor. Não temos o direito de usá-la. Não sem resistência, ele ouviu aquela palavra, porque percebeu que não era o irmão, e ninguém sabia daquele detalhe, e pegou a toalha, lavou, etc., e guardou. E fez um propósito diante de Deus: nunca mais usaria aquela toalha, nem nunca mais usaria nada. Podia sentar no chão, mas a cadeira da igreja ele não tirava para sentar. Amados, meus queridos, meus amados irmãos, a reviravolta que aconteceu na vida desta casa, na vida deste homem, na vida dessas famílias, dessa família, foi tão grande que eu, em particular, o ajudava financeiramente. Todo fim de semana eu ia lá na casa dele e sempre levava algo, de preferência em espécie, qualquer que fosse, 20, 40, 50, 100, qualquer que fosse a quantia, para que ele suprisse a necessidade da casa dele, porque era grande realmente a necessidade. E um dia, o Senhor falou no meu coração: não precisa eu abrir as portas. Eu vinha fazendo isso há uns 4 meses, e fui com o dinheirinho assim mesmo, falar com ele. E quando eu cheguei lá para entregar o dinheiro, ele disse: não precisa mais não, irmão Pinheiro, o Senhor abriu as portas. Agora, Deus abriu as portas por causa de uma toalha? Todo o quadro mudou daquela casa por causa de uma toalha? Não. Foi por causa de uma toalha. Poderia ser um bilírio, um parafuso, um prego. Mas irreverência às coisas do Senhor impedem a bênção de Deus sobre nossas almas, sobre nossas vidas. Eu dizer que temo a Deus, e tomo uma cervejinha social, mas eu temo a Deus. Eu dizer que temo a Deus, mas não compartilho, não vivo as coisas dele, isso é irreverência. E aí, meus queridos, meus amados irmãos, isso impede literalmente a cura divina e as bênçãos de Deus sobre nossas almas, sobre nossas vidas. Agora, eu quero também lhe dizer que existem casos que não está esclarecido a razão da persistência da doença física em crentes, mesmo em crente dedicado. Está lá na Bíblia.
Você vai em Gênesis capítulo 4, versículo 13, 14. Você vai em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 20. Então nós não temos biblicamente esclarecido por que aquela doença persistiu na vida daquele crente tão dedicado. Não temos. E volto a dizer, precisamos compreender que estamos exercitando a palavra de Deus em nossas vidas, mas não estamos em uma democracia. Deus faça assim, assim. Não, não. Estamos em um reino e que por cima de tudo impera a vontade dele. Embora, e aí eu lhe digo com prazer na minha alma, quem tem dons de curar, primeiro, ele sabe a hora certa de orar. Ah, ele vai orar? Não. Dons de curar não cura pessoas irreverentes. Porque é preciso que aquela pessoa irreverente, ela esteja em linha com a palavra, apenas tenha fé, para que os dons de curar exerça a sua ação sobre ela. Segundo, ele sabe quando a doença é física, espiritual ou moral. Uma determinada senhora, quando viu um pastor orando por algumas enfermidades, Jesus curar, ela trouxe imediatamente a filha dela, disse: pastor, ore pela minha filha. E ele perguntou: qual é o problema dela? Ainda tem esse detalhe, né? Vamos orar especificadamente, né? Qual é o problema dela? O problema dela é que ela tem uma gastura no estômago, é uma coisa horrível, não sei o que. Aí o pastor olhou para a mãe assim, olhou para a menina e viu. Aí disse: minha senhora, como é que essa menina todos os dias de manhã come pizza com Coca-Cola e a senhora quer que o estômago dela funcione bem? Isso é uma questão alimentar, não é oração não. Mude o hábito alimentar da menina e está resolvido o problema. Dons de curar. Não é simplesmente chegar cegamente e fazer a coisa, não. Tem a direção da parte de Deus. Deus deu o dom, ele dá a direção para o uso do dom. É o momento, é a hora. Pastor Gutenberg, não vamos falar sobre esses milagres, que não tem nada a ver com a cura divina que nós estamos falando nesse momento. Então, e vem, já que nós vimos os impedimentos para a cura divina, vem a grande pergunta: então o que eu devo fazer quando eu buscar a cura divina para a minha alma, para a minha vida? Há detalhes que precisam ser levados em consideração. Eu orei 4 anos para Jesus curar minha esposa de síndrome do pânico, a doença do século, depressão, síndrome do pânico, etc. E um dia, nesses 4 anos de oração, o Senhor chegou para mim e disse: eu tenho o dia determinado para a cura dela. Oh, caramba! Eu fiquei feliz. Por que eu fiquei feliz? Porque primeiro eu sabia que a cura dela a doença dela ia ter um fim. Porque havia um dia determinado. Fiquei feliz porque eu sabia que eu podia orar agora com ênfase. Se eu tinha ênfase, mais ênfase ainda. Se antes eu apenas cria, eu agora via aquilo que eu cria. Então a minha confiança tornou-se irredutível. Eu disse isso a ela uma vez, ela riu de mim. Ela disse: eu sei que ele tem um dia determinado para me curar. Agora, quando é que eu não sei? Mas a mim pouco interessava quando, porque eu sabia que ele já tinha determinado. E na inauguração do ministério, há 15, 17 anos atrás, não me lembro bem, no dia da inauguração, quem orou por ela foi eu. O Senhor disse a mim: chama a tua esposa. Eu a chamei. Ela, no pensamento dela, ela disse: mas de novo? Orar por mim de novo? Mas quando eu orei, eu usei uma palavra-chave que nunca tinha usado naqueles 4 anos de oração. Senhor, liberta o psicológico da minha esposa. E naquele instante ela sentiu um alívio na alma.
Quando ela sentiu alívio na alma, ela disse: estou curada. Foi instantâneo. Então Deus Ele faz sentir que o momento é exatamente aquele momento. Nós só precisamos estar na posição. Nós, não apenas obreiros, nós crentes. Crentes. Recebo uma visita na minha casa de uma senhora, nunca vi na minha vida. Bateu na minha porta: é aqui que mora a irmã Ana? É, sim, senhora. Eu vim aqui porque Jesus mandou. Pois não. Eu vim orar pela senhora. Pois não. E orou pela irmã Ana, e a Aline, que era enlaçada, não podia nascer, foi desenlaçada, e quando nasceu com uma cicatriz de uma cirurgia que tinha sido feita no útero da mãe. Aquela senhora estava na posição. O que Deus procura de nós para todas as coisas é somente essa, estar na posição. Então, quando eu oro ao Senhor, quando eu busco ao Senhor para a cura divina, para mim mesmo, a primeira coisa que eu tenho que ter é uma plena comunhão com Deus e com o próximo. E aí é meio complicado, porque até a minha oferta no altar ela é rejeitada se eu não tiver comunhão. Imagina o resto. Se perdão e cura divina anda paralelo, perdão. O perdão nos três sentidos do perdão. Os três sentidos do perdão. Perdão vertical para com Deus, horizontal para com o próximo e dentro de si, o perdão a si mesmo. Porque tem pessoas que se autocondenam e não se perdoam e vão viver doente a vida toda. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que buscar diante do Senhor quando estamos buscando a cura divina, a primeira coisa é saber que estou em plena comunhão com Ele e com o próximo. A segunda coisa é: entenda isso em nome de Jesus. Entenda isso em nome de Jesus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tem muita gente que diz assim: não, porque Deus. Amém. Por isso, glória a Deus. Tal. Mas o livro de Hebreus nos diz claramente que Deus entregou a Jesus tudo. E Jesus, sendo assunto aos céus, ele disse: todo poder me foi dado no céu e na terra. Então, a presença que você tem que buscar na sua vida é a presença de Jesus. Você não busca a presença de Deus. Muitas vezes você busca a presença de Deus, fala tanto em Deus e não tem Jesus. Isso é natural. Centenas e milhares de pessoas que dizem: Deus é na minha vida, mas não tem comunhão com Jesus. É a presença de Jesus, porque foi Ele, a pessoa dele. Entenda, são três pessoas. A pessoa dele é que morreu na cruz. Ele sobre si tomou a minha e a tua enfermidade. É com Ele que eu tenho que ter comunhão. Cristianismo é a única religião do mundo que é fundamentada no relacionamento do seu fundador. Então, o seu coração, ele tem que se comunicar com Jesus sobre a necessidade premente da cura. Isso, meu Deus, eu acho que é muito mais do que fé. É muito mais do que fé. Sei o que é isso, não. Mas isso é a verdade. Eu vou orar a Deus para Deus lhe curar. Vou orar a Deus, Ele cura sim, amém por isso. Mas é preciso compreender, meu querido, compreenda em nome de Jesus, que o sacrifício das três pessoas foi de Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. O plano da salvação sem Ele não existe. Então soteros é por conta dele. E soteros significa redenção e restauração completa do espírito, alma e corpo. Então, a gente não. Tem tantas pessoas, porque Deus, busca a Deus. Não está errado. Não quer dizer que está errado, não.
Mas eu diria até que ele diz assim, não, o problema não é meu não, o problema é com esse cara aí. Quando você for no tribunal, tá lá as 3 pessoas distintas. Deus como juiz, é porque não vai acontecer isso conosco, né? Glória a Deus por isso, né? Jesus como advogado, o diabo como promotor. E o Espírito Santo foi quem ele levou para lá, é o meirinho. E lá ele vai olhar para mim e para você, se fosse o caso, né? E aí, foi o que você fez do meu filho Jesus? E aí Jesus intercede. O Salvador intercede por mim e por você. Ainda é o ministério dele. O ministério de Jesus não morreu, não acabou. O ministério de Jesus ainda existe, é ministério de intercessão. É com ele, é para ele, é nele, é isso que o apóstolo Paulo diz. Voltemo-nos para ele, porque sem ele nada do que foi feito se faria. Dediquemo-nos a ele, vamos trazê-lo como nosso irmão, vamos trazê-lo como nosso primogênito da nossa alma, buscando ele, a pessoa dele. A terceira coisa que você tem que fazer, e aí é terrível, né? É encher a sua mente, o seu coração com a palavra. Mas é encher mesmo. A boca só fala daquilo que o coração está cheio. Então quando você tem a palavra de Deus abundante na sua vida, aí quando você abre a boca em oração, só sai palavra. Aí o Senhor diz, a minha palavra não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz. E aí você retorna a palavra dele para ele. E o efeito, meu amigo, até me permita, o efeito é instantâneo, é rápido. O efeito vai acontecer em nome de Jesus. Agora, se a cura não ocorre imediatamente, permaneça nele. E vá fazendo o exame da sua vida. Vá fazendo o exame da sua vida. E qual é o exame da vida que eu tenho que fazer, pastor? Deus quer lhe curar? Ou Deus não quer mudar as circunstâncias e sim mudar você? Teremos a humildade de reconhecer que o plano de Deus não é me curar? Teremos a humildade de reconhecer que o plano de Deus é mudar a minha forma de ver e de encarar? Amém? Ficar na expectativa de um milagre. Eu diria que expectativa é diferente de ansiedade. Expectativa é diferente de ansiedade. Totalmente. A expectativa está mais para a esperança do que aquele aspecto ansioso que incomoda a alma, né? Porque eu estou orando e, acima de tudo, eu confio no poder de Jesus Cristo, o meu Salvador. Quando a gente, exatamente aí, nosso irmão Isaac, né? Existem curas instantâneas, né? Cura diária, como a cura prolongada, demora alguns dias, né? E às vezes até ela vai se acontecendo, né? Na restauração de maneira, né? A cura aconteceu. A cura aconteceu. Testemunhe. Tenha a alegria de testemunhar. Porque a sua alegria de testemunhar de que Jesus lhe curou despertará em outras pessoas a mesma fé. Atenção, a fé em Cristo é contagiante. Ela é contagiante. Quanto mais você digamos assim, fanático na fé em Cristo Jesus, outras pessoas são contaminadas. Ou sonham embora. Mas o falar de Cristo, dos seus milagres, das operações de milagre dele na minha e na sua vida,
despertam a fé das pessoas. Regozije-se quando isso acontecer. Regozije-se de uma maneira equilibrada. De uma maneira equilibrada. Mas de uma maneira equilibrada, pastor? Porque existe muito regozijo que só Jesus dá graça. Não sei nem se tem a graça, efetivamente, para tanto regozijo. Então, e saiba que a demora de Deus em responder a sua oração não se trata exatamente de uma recusa. Não se trata de uma recusa. Eu tenho que entender que Deus tem um propósito maior na minha vida. Eu tenho que entender que Deus tem um propósito maior na minha vida. Eu vou orar para Jesus me curar. Ele não está me curando, mas eu tenho que entender que Ele tem um propósito maior para a minha vida. Diante de tudo isso, é preciso também entender e compreender que a Bíblia reconhece o uso dos recursos médicos. A Bíblia reconhece. Quando o nosso amado irmão Paulo pede a Timóteo para tomar um pouco de vinho por conta da gastura do estômago dele, o aspecto é medicinal. Não é que ele fosse beber vinho constante agora. O aspecto é absolutamente medicinal. Então, os recursos médicos, nós vemos lá em Lucas capítulo 10, versículo 34, os recursos médicos, como também vemos em Colossenses capítulo 4, versículo 14. Qualquer que sejam os recursos médicos, eles são bem-vindos em nome de Jesus. Todos os recursos médicos são bem-vindos em nome de Jesus. O que nós podemos transmitir para você nessa manhã é que a cura divina é um fato. Ela é um fato. O que nós temos que compreender são os detalhes que envolvem a cura divina. A oração pelos enfermos é uma realidade para os nossos dias. Quem costuma fazer isso, inclusive, são os círculos de oração. E até mesmo alguns cultos, quando terminam, oram pelos enfermos, Eu já vi coisas em igrejas que, embora eu não compartilhe mais, paciência, termina o culto, faça fila aqui para ser ungido, para Jesus lhe abençoar. Eu não fui. E alguém pode perguntar, e por que você não foi? Porque eu sou abençoado. A redenção traz irmãs gêmeas, perdão, cura divina, sou abençoado. Mas a oração pelos enfermos é um registro, inclusive, trazido no Novo Testamento. A prática disso aí, ela é neotestamentária, Vamos fazer. Como também a unção com óleo. Devemos ungir os enfermos com óleo? Sim, devemos em nome de Jesus. Mas eu não tenho aqui agora o óleo da unção. Eu já fui ungido com óleo de fritar peixe. E a minha enfermidade era tão grande, que não dava condições nem de eu falar direito. Não tinha telefone celular, fim de semana, não morava perto de nenhum obreiro, uma infecção intestinal terrível. Chamei minha esposa, pedi para ela trazer o óleo de fritar peixe, ela trouxe, e me ungiu com a seguinte oração: Senhor, eu não sou presbítero, nem isso aqui é óleo da unção, mas eu estou orando porque o teu servo crê que será curado. Eu disse a ela, pode se deitar que eu estou curado. Eu ainda estava doente, mas quando foi 5 horas da manhã, me acordei com uma fome tremenda, ou seja, a infecção intestinal já tinha sumido. Há um detalhe também na cura divina, que isso aí é coisa do homem, não é coisa de Deus. Mas ela existe. Ela existe efetivamente. Quando nós arrancamos uma árvore,
Podemos arrancá-la pela raiz, né? E aí você tem aquela trabalheira tremenda de cortar a árvore lá embaixo na terra e tal, para arrancar pela raiz. Ou como podemos simplesmente, eu quero matar a árvore, envenenar a raiz. A árvore está lá, mas a raiz está envenenada. Paulatinamente a árvore seca. Ela vai secando até morrer. Existem alguns aspectos na cura que é mais ou menos isso. A oração envenenou a raiz, mas a árvore está lá. A pessoa poderá dizer, eu ainda estou sentindo a mesma coisa, mas a minha fé crê que a raiz do mal está cortada. Então o mal não persistirá. Existe a cura divina é uma abrangência tremenda, né? Aí vem as perguntas, por que Jesus não cura fulano? Por que Jesus não cura Beltrano? E eu vou dizer a você, eu não sei. Né? Porque existem situações, né? Existem situações, o apóstolo Paulo, ele em Coríntios, ele diz assim, eu estou sabendo que no meio de vós tem um camarada que tem relação com a sua madrasta, né? Vamos unir o meu espírito e o vosso e entregar essa alma a Satanás, para que o corpo seja condenado e o espírito seja salvo. Eu já vi literalmente um corpo vivo, preste bem atenção, retroceder fezes. E o que aconteceu com este homem para que tamanha desgraça tenha acontecido na sua vida? Era jogador e dizimista do jogo de bicho. Incrível isso. Mas eu estou falando a própria confissão dos seus lábios. E ele jogava, ganhava, dizimava, pedindo a Deus que eu o abençoasse para o próximo jogo. Crente. Esse homem foi preparado por Deus para morar no céu. Mas o corpo dele ficou tão estragado, tão deplorável, que era lamentável observar e ver aquilo. Deus não queria curá-lo. Deus estava preparando ele para morar no céu. Volto a dizer, amados, o único entendimento perfeito que eu tenho sobre a cura divina é de que nós moramos, estamos vivendo em um reino. Podemos pedir algo ao rei e o rei conceder de acordo com a sua vontade. Por outro lado, o rei já concedeu dons de curar para que as pessoas não precisem pedir a ele. Ele faz entender que é aquilo que ele quer. Então a pessoa, quando ora, já está em linha com a vontade dele. Está curado. Esse mesmo rei chamou os crentes e disse aos crentes, eu vou dar a vocês o poder de vocês impor as mãos sobre os enfermos e os curarem. Agora, é preciso vocês entenderem que eu, Deus, sou acima de qualquer coisa, de qualquer desejo da sua alma. Aqui quem manda sou eu. Não vou revogar o que eu dei. Mas você tem que entender que eu sou a resposta máxima para aquilo que eu lhe dei. Não se trata de não ser a minha vontade, mas se trata de ser a minha vontade imperial
sobremaneira sobre a vida daquela pessoa a qual você está orando, e eu não quero que você ore por ela. Você já imaginou você chegar para uma pessoa e a pessoa dizer, ore por mim, e você olhar para ela assim e dizer assim, não vou orar por você não. E a pessoa diz, como? Ore por mim, não vou orar por você não. Antes, você tem que voltar ao seu pastor, pedir perdão dos seus pecados, porque você foi procurar em centro de macumba a cura para a sua enfermidade. E isso que está lhe acontecendo é a mão de Deus sobre sua vida. Não é a minha oração, nem a oração de ninguém que vai lhe curar. É você voltar e pedir perdão dos seus pecados. Quando você tiver perdão dos seus pecados, a cura divina vai acontecer sobre sua vida. É porque tem pessoas até mesmo insensatas em relação a isso, né? E que ora para todo mundo. A oração ela é direcionada. Pastor, ore por mim, porque Deus sabe. Então pronto, se Deus sabe, não precisa orar por você. Não precisa orar por você. Deus não sabe? Para que é que ele precisa que eu ore? Pastor, ore por mim. Qual o problema? O meu problema é com a minha mulher. Eu tenho um problema sério com a minha esposa. Ah, tá bom. Então eu sei porque eu vou orar. Eu vou orar por uma comunhão, por uma restauração. Vou pedir ao Espírito Santo que visite aquela casa, que desfaça o mal-estar. Estou orando de maneira específica. E não se ora de maneira abrangente. Jesus, abençoe fulano. Fulano já é abençoado. Ele precisa de algo específico. A oração da cura, ela é específica. Ore por mim, por quê? Porque eu estou doente. Sim, doente de quê? Eu tenho uma enfermidade aqui que eu tomo remédio todo dia. Não, você tem um problema psicossomático. Muitas vezes você precisa procurar um médico mesmo. A questão não é oração. A questão é você que vive doente porque você quer viver doente. Então não tem oração que lhe cure. Então, amados, é um aspecto extremamente abrangente a chamada cura divina. Porque ela é dada. E por que não é praticada? Existem os seus sinões. E por que é que tantos servos de Deus, Jesus não curou, Deus não curou? Não sei. Não sei. O que eu posso lhe dizer para finalizar é que a salvação ela é acompanhada com a cura divina. Mas nem toda cura divina significa consequência de salvação. Dá para dizer amém? 10 leprosos. Jesus curou com a palavra dele e a obediência deles. Jesus não disse, fique curado não. Jesus disse, vai, apresenta-te ao sacerdote. Dê a ele a oferta pela cura. E eles simplesmente foram, mas eles foram doentes. O cabo mandou, eu vou assim mesmo. No meio do caminho ficaram curados. Voltou. 9 foram embora. Mas ao que voltou, o Senhor disse, não foram 10? Por que só voltou este aqui? Eu te digo, a tua fé te salvou. Então existem centenas e milhares de pessoas que vão à igreja buscar bênção, mas não são salvas. A maior bênção não é a cura. A maior bênção é a salvação. Eu prefiro que um crente morra doente, salvo, do que viver uma vida desregrada dizendo que é salvo. Então, meus queridos, meus amados irmãos, acima de tudo, a redenção. A redenção traz consigo o presente do perdão e da cura divina. Que Deus nos abençoe, que o Senhor permaneça conosco, nos ajude, né? Que o Senhor nos ajude. Volto a dizer, se você tem sido edificado com essa palavra, convide outras pessoas a estarem conosco, em nome de Jesus, né? Já passamos dos 300,
Nós somos 350, queremos chegar aos 400 e vamos caminhando devagarinho, mas devagarinho com pessoas que dão credibilidade ao ensino, ao ministério do ensino da palavra de Deus. Quarta-feira nós teremos o culto de instrução com o título Grande Tribulação. Onde estará a igreja? Porque muitas pessoas não têm a menor ideia ainda do que vai acontecer com a igreja na Grande Tribulação e estão ainda se interrogando. Existe muito ensino errôneo a respeito disso. Portanto, meus queridos, meus amados irmãos em Cristo Jesus, até logo mais à noite, quando nós estaremos em cultos, né? Que o Senhor continue nos abençoando em nome de Jesus. A paz do Senhor, que Deus nos dê uma semana repleta da sua gloriosa presença e pratique a cura divina dentro do seu lar, dentro da sua casa. Que Deus nos abençoe mais e mais em Cristo Jesus.